Devocional Eu e Minha Família no Céu. Dia 9. Herdeiros da promessa possuem uma visão celestial. O Senhor Deus quer que os pais tenham uma grande visão de futuro. Em Gênesis 11, versículos 31 e 32 diz: Tomou Tera a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Harã. Tera recebeu a visão de sair da região dos caldeus, região norte do Iraque de hoje, para a terra prometida. Andou cerca de 700 a 700 quilômetros com seu filho e sua nora, mas parou na região de Harã, que provavelmente era uma terra fértil, se instalando nessa região, mas ele provavelmente perdeu a visão de Deus para sua geração e acabou morrendo em Harã. Após a morte de Tera, o Senhor apareceu a Abraão, que ainda era Abrão, como se quisesse dizer: o seu pai falhou, mas você não vai falhar. E o Senhor disse a Abraão: saia dessa terra e vá para onde eu lhe enviar. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma nação. Abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor está dizendo a Abraão: dê continuidade. O projeto, o propósito continua em pé. Vamos para a terra prometida, porque eles saíram para Canaã, Israel de hoje, mas pararam em Harã. E Abraão segue até Canaã. Ali, a primeira coisa que Deus fez com Abraão foi dar-lhe uma grande visão de futuro. É preciso que tenhamos uma grande visão de futuro, daquilo que Deus vai fazer e enxergar conforme a visão dele. Deus vê diferente de nós, por isso precisamos estar atentos ao que ele tem para nós. Pode ser que estejamos gerando uma nação, por isso é preciso estar sempre perto de Deus e jamais negociar a glória da eternidade pelos prazeres deste mundo. Deus fala com Abraão dizendo sobre a terra prometida, fala sobre a grande nação, mas o mais importante é que ele diz: em você serão benditas todas as famílias da terra, porque Deus queria que Abraão olhasse além da família e dos filhos que ele daria, mas enxergasse a igreja, os salvos em Cristo Jesus. É preciso ter visão de futuro, pois assim não nos tornaremos fracos no presente. Por isso que há tantas desistências na vida e na igreja. Mas o Senhor continuou a trabalhar na visão de Abraão sobre a terra prometida. Há 4.000 anos, Deus disse a Abraão para olhar para os 4 cantos da terra, pois seria dele e de toda a sua descendência. Em Gênesis 13, versículos 14 e 15 diz: O Senhor disse a Abrão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olhe de onde você está para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste, porque toda essa terra que você está vendo, eu a darei a você e à sua descendência para sempre. É preciso que tenhamos uma visão de conquista, como líderes principalmente, sobre nossa própria cidade para Jesus. Visão de avanço do poder da glória do nosso Deus, para não pararmos no meio da estrada como fez Tera. Que sejamos fiéis como Paulo fez em seu testemunho ao rei Agripa, em que disse: Assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Porquanto que sejamos como Paulo, fiéis à visão celestial. Deus ainda deu a Abrão uma visão de crescimento exponencial à sua descendência, como vemos em Gênesis 13. O Senhor disse:
Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. E fez mais. Deus levou Abraão para fora da tenda e mandou que ele olhasse para o céu, dizendo que a sua descendência seria como as estrelas e impossível de ser contada. Em Gênesis 15, versículos 5 e 6 diz: Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-la. E lhe disse: Assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. Vemos nesses versículos que não serão poucos os salvos, pois o pó da terra e as estrelas são incontáveis. Portanto, não podemos nos ver como um povinho, mas um povo poderoso em Cristo Jesus. O céu está repleto de salvos e por isso vamos nos empenhar para levarmos nossas famílias para a glória do céu. A Bíblia nos diz que os que creem em Jesus Cristo estão debaixo da mesma promessa que Deus fez a Abraão. Em Romanos 9, versículos 7 e 8 diz: Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a sua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: Em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados como o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele a própria maldição em nosso lugar, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, falo em termos humanos. Assim que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e aos seus descendentes. Não diz aos descendentes como falando de muitos, porém como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isso: uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa, porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. Seria então a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, então a justiça seria de fato procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, a promessa fosse concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada, de maneira que a lei se tornou o nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela lei. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião,
pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Essa leitura está em Gálatas, capítulo 3, do versículo 7 até o versículo 29. Em Gênesis, Deus muda o nome de Abraão para Abraão, quando fala da grande nação de Abraão, e depois muda também o nome de Sarai para Sara. E o que é mais glorioso é o que está em Hebreus, que fala sobre a fé e a obediência de Abraão ao sair de sua terra, conforme o Senhor lhe havia dito. Em Gênesis 17, 4 e 5 diz: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações. O seu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Em Gênesis 17, dos versículos 15 ao 16, diz: Deus disse a Abraão: A Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações. Rei de povos procederão dela. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Esse texto demonstra que Deus deu a Abraão uma visão da cidade celestial, da Nova Jerusalém, de onde Deus descerá do céu. Nós precisamos ter a visão da cidade celestial, pois nós só conseguimos ver este mundo, e por isso as coisas do mundo brilham tanto para nós, muito mais do que deveria. É preciso que tenhamos essa visão celestial e nos deixarmos ser movidos pela visão da nossa pátria celestial, que deve ser o nosso objetivo. Nossa habitação será na Nova Jerusalém. O exercício prático de hoje. Pais, qual a visão vocês têm do futuro? Vocês enxergam a visão celestial ou enxergam apenas o que há neste mundo? Orem agora e peçam a Deus que revele a vocês a visão celestial. Creiam, você e sua família são descendentes de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Amém e até amanhã.